aos homens concedeu, ó que
encontramos e eu creio que todos os dias nós encontramos com Deus, né? E na igreja nós nos reunimos aqui no domingo para estarmos em comunhão, para mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus e conhecermos a verdade bíblica, conhecermos a palavra, nos envolvermos com aquilo que é de Deus. Que coisa boa, né? Nós crescemos no Espírito Santo, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, isso que nos fortalece espiritualmente. E que bom que nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, né? De entendermos o que Jesus Cristo fez pela nossa vida, para que possamos estar aqui hoje, pela graça somos salvos. E que bom reconhecermos isso, que bom que nós possamos colocar no nosso coração o quanto o nosso Senhor Jesus Cristo foi maravilhoso para cada um de nós. E que nós possamos a cada dia acordar para esse avivamento, para essa morte na cruz que sofreu pelos nossos pecados. Muitas vezes nós não valorizamos tanto isso, né? Nós ouvimos falar e cada vez mais temos ainda dúvida. Quantos de nós ainda temos dúvida? Quantas pessoas que estão dentro da igreja ainda têm dúvida da salvação de Cristo Jesus, né? Então, se nós conhecermos a palavra e nos envolvermos cada vez mais com essa salvação que Jesus deu pela nossa vida, nós temos a certeza de que nós estamos salvos. Mas para nós termos a certeza realmente, nós temos que conhecer a palavra de Deus que está na Bíblia, né? As verdades bíblicas nos ensinam qual o caminho que nós devemos tomar. Qual é o caminho que realmente traz a verdade? E a verdade para nós, como irmãos em Cristo Jesus, é exatamente isso. É a palavra de Deus que nos faz crescer no conhecimento da graça, no conhecimento da certeza da salvação que nós temos para a nossa vida. Se hoje algum de nós aqui dentro ainda tem dúvidas sobre a salvação, nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus e ensinar, ou então levar a palavra e tirar suas dúvidas. O porquê que realmente eu tenho que ter essa certeza da salvação? O que me faz ter essa certeza? Aonde eu realmente preciso chegar para ter essa certeza da salvação? Somente através do conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos crescer. E nós precisamos ter isso em nossa alma, em nossa vida toda, né? Porque Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Bom, eu tenho a certeza da minha salvação. E você? Você tem essa certeza da salvação? Você tem certeza que realmente vai estar com Cristo? Você tem certeza que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Ou você ainda tem dúvida? Então, nessa noite, nós vamos trazer uma mensagem de Cristo para a sua vida. E esperamos que essa mensagem, através do pastor Rogério, ele possa tocar no seu coração e fazer com que você confie ainda mais em Cristo.
ter a certeza de que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E não sair daqui com dúvidas. Não sair daqui apenas pensando se realmente isso é certo ou se é errado. Se você é ou não salvo. Se Jesus morreu ou não na cruz pelos seus pecados. Ok? Vamos hoje absorver essa mensagem. Vamos colocar no nosso coração. Porque quando ele entra no nosso coração, ele consegue ir para a nossa mente. E através disso tudo ele vai para o nosso espírito. É onde nós estamos ligados com Cristo Jesus. Então que nós possamos deixar hoje a igreja, este lugar, com a certeza da nossa salvação. Se você tem dúvida ainda, não saia daqui com dúvida. Ou se você achou que ainda não tem dúvida, na hora de ir embora, fale com a gente. A gente vai tentar te ajudar de alguma forma. Amém? Eu gostaria de hoje, nessa noite, dar uma oportunidade à nossa irmã Leodete. Ela vai trazer um testemunho para cada um de nós aqui nessa noite. Por favor. Seja bem-vindo aqui na frente. Uma boa noite a todos os irmãos. Né? Boa noite. Quero agradecer a sua oportunidade, né, de compartilhar com vocês, né, a bênção que o Senhor tem derramado na minha vida. Né? E eu gostaria de começar com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, queremos nesse momento, Pai, na Tua presença, ouvir a Tua palavra, que nesse momento eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai, para que todos possam ser edificados. Te agradeço pela presença de cada um que aqui se encontra, que o Senhor venha suprir as necessidades nas áreas de cada um que possa estar passando, seja na área de doença, de trabalho, mas a Tua palavra, Pai, nos dá sabedoria para todas as áreas da nossa vida, Pai. Que possamos, Senhor, buscá-la todos os dias e viver uma vida em obediência a Ti. Porque só assim, em obediência a Ti, Tu vai estar sempre suprindo as nossas necessidades. Te agradecemos, Senhor, pela semana abençoada que eu tive. Te agradeço pela viagem que fizemos nesse final de semana, visitando o nosso parente, e poder compartilhar com a Tua palavra com eles, e podemos, Senhor, estar orando por cada uma delas. Te agradeço pelo Teu imenso amor naquela cruz, pelo Teu sangue derramado, onde o Senhor pagou por todos os nossos pecados, e que possamos, Senhor, fazer tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de começar lendo uma passagem que se encontra em 2 Timóteo 3,16. Fala o seguinte, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino. Eu gosto muito dos 4 evangelhos, né, que fala da vida do Senhor Jesus desde o nascimento até a sua morte. E na semana retrasada, o pastor Rogério pregou para a gente sobre Mateus 7,7. Eu gostaria que vocês fossem lá. De Mateus 7,7. Fala o seguinte: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrirei-vos-á. E então eu estava muito angustiada há muito tempo, né? Orando pelo meu filho, que precisa passar por uma cirurgia. Desde o ano passado já venho lutando, né? Pedindo a Deus para essa cirurgia que ele precisa fazer. Então eu orava a Deus, né? E não conseguia achar uma saída para esse problema. E quando o Rogério pregou essa passagem, eu fiquei meditando, né? Senhor, o que eu devo fazer, né? Para que essa cirurgia seja alcançada? Eu tenho orado tanto pedindo. Então ele disse, pedir-se-vos-á, né? Então eu estava orando. Buscai e achareis. Então ele falou,
como se Deus falasse comigo: filha, você corre atrás, né? Se for preciso falar com o prefeito, você fala. Se for preciso falar com a Secretaria de Saúde, se for preciso falar com o diretor do hospital, corre atrás, e eu estou contigo. Então, na segunda-feira eu peguei, né? Comecei a correr atrás, no desespero, né? Chorando, e fui na prefeitura, falei com algumas pessoas. E chegando lá, né, as portas foram se abrindo, falei com o diretor da Secretaria de Saúde, contei toda a situação e tinha 30 pessoas na frente dele. E eles falaram: não, se a médica preencher essa folha aqui, a gente consegue, né? Porque a gente sabe que existe uma regra que a gente não pode desobedecer, que é cada um tem o seu nome lá, né? Muitas pessoas precisando de cirurgia, não é só ele, né? Então eu consegui, no outro dia mesmo eles conseguiram marcar a consulta com o médico, a médica, né? Ela preencheu aquela folha. No outro dia eles já me chamaram para ele fazer um exame pré-operatório, né? Então, assim, ó, Deus, ele supre toda a nossa necessidade, ele nos socorre, né? Então que a gente possa viver uma vida em confiança. A pedido da Odete, nós vamos cantar o número 132, Se Deus é por Nós. Não há problema que Deus não possa resolver. Não há montanha que Deus não possa transportar. Nem tempestade que Deus não possa acalmar. Nem a tristeza que Deus não possa consolar. Se o peso do mundo levou sobre seus ombros, sempre pra nos carregar, não falta poder. Se o peso do mundo levou sobre seus ombros, sempre pra nos carregar, não falta poder. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Filho nos não há problema que Deus não possa resolver. Não há montanha que Deus não possa transportar. Nem tempestade que Deus não possa acalmar. Nem a tristeza que Deus não possa consolar. Se o peso do mundo levou sobre seus ombros, sempre pra nos carregar, não falta poder. Se o peso do mundo levou sobre seus ombros, sempre pra nos carregar, não falta poder. Não falta poder. Não falta poder. Vamos ter o nosso momento de oração. Por favor, vou caminhar para a gente. Obrigado.
Foi interessante, né, esse testemunho da nossa irmã, porque nós confiamos em Deus, nós acreditamos que as nossas orações, também as nossas buscas, chegam até o Senhor. Bem, então, através de você que fez esse pedido no nosso caderno de oração, nós possamos estar juntos no só propósito de que nossa oração possa realmente chegar aos ouvidos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a fé que nós depositamos nele, porque nós cremos que Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas. E se realmente você tem algum testemunho para dar, algum ato que aconteceu na sua vida e que Deus transformou, fez a diferença na sua vida, é interessante que nós possamos colocar isso para a igreja, porque é motivador para a nossa vida espiritual e também um exemplo de fé que nós temos em Cristo Jesus, em todos os momentos da nossa vida, seja na dificuldade, seja na alegria, né? Seja numa realização também na nossa vida. Isso tudo é um testemunho que Cristo realmente se faz na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal e espiritual. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando pelos nossos pedidos de oração nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui nos reunimos em Teu nome, através do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, por lutas, mas também nos alegramos, ó Deus, por estarmos na Sua presença e pela oportunidade da salvação que Teu Filho amado nos dá. Senhor, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos nessa noite e que possamos cada vez mais conhecermos a Tua palavra, nos envolvermos com aquilo que vem de Ti, que nosso coração, ó Pai, possa receber a Tua mensagem nessa noite, que nós possamos ir para o nosso lar, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, que nós possamos, Senhor, estar sempre voltados para aquilo que vem de Ti, e que a Tua palavra, Senhor, dessa noite e de todas as vezes que ouvimos, possa estar em nossa alma e em nosso coração. Que nós possamos ter o entendimento e a certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Que nós possamos amá-lo cada dia mais. E agradecemos a Ti, Senhor, por cada pedido nessa noite, seja por saúde, por uma porta de trabalho, seja, Senhor, por uma oportunidade na vida de cada um dos nossos irmãos nessa noite. Que o Senhor possa, Pai, visitar o coração de cada um que nessa noite faz esse pedido, que colocou o Seu nome aqui neste caderno. Mas que o Senhor conhece cada história de cada um de nós. Também o Senhor conhece a nossa vida, Senhor. Por isso nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e agradecemos desde já por tudo que o Senhor faz. E nessa noite o Senhor possa abençoar nosso pastor Rogério, que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito e que apenas a Sua boca seja o instrumento da Sua palavra, Pai, nessa noite. Entregamos nossas vidas aqui, em nome de Jesus. Amém. Ao céu eu vou.
Bom, eu gostaria de convidar os irmãos mais uma vez para baixar essas cabeças, para nós termos mais um momento de oração. Vamos orar. Nosso Senhor Deus, nosso Pai Celestial, obrigado a Ti, Senhor, por esta noite, por cada um de nós que está neste momento reunido aqui com o desejo de louvar a Ti, com o desejo de estudar a Tua Palavra e com o desejo de viver conforme a Tua Palavra nos ensina, conforme a Tua vontade. E nós oramos por esse momento, Senhor, oramos por esse estudo, que ele sirva com esse propósito que temos, Senhor, de aprender mais de Ti e sairmos daqui, Senhor, enriquecidos com mais conhecimento da Tua vontade. Que o Teu Espírito possa também, Senhor, nos fortalecer a viver conforme essa Tua vontade, viver conforme Te agrada. E em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador e Senhor, nós Te agradecemos. Amém. Bom, eu agradeço ao Valcir, que já deu uma breve introdução à mensagem que eu tinha para trazer, porque, embora ele não tenha feito essa pergunta para vocês, você vai para o céu, mas ele pergunta: você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção de que se você morresse hoje, você é uma pessoa salva? Então, o objetivo desta mensagem, nesta noite, é dar a cada um de nós essa firmeza, a firmeza dessa convicção de: você tem certeza de que você vai para o céu? Essa convicção, ela é importante para cada um de nós, não apenas pela paz interior e tranquilidade que ela traz ao coração de cada um de nós, mas porque existe também um chamado da parte de Deus, onde Deus escolheu cada um de nós, cada um de vocês, a mim e cada um de vocês, para testemunhar a respeito desse Evangelho e saber como compartilhar da palavra de Deus, como compartilhar desta segurança a outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então, você sabia que você não só é chamado por Deus para ter essa certeza, mas você é chamado por Deus para dar essa certeza a outras pessoas por intermédio da sua função como mensageiro ou como embaixador em nome de Cristo? Alguns de vocês devem estar pensando assim: mas isso é função do pastor, porque ele se preparou, ele conhece a Bíblia, ele sabe a respeito das coisas de Deus, e eu, muito pouco, eu sei. Como é que eu vou fazer para compartilhar disso? Então, existe uma forma bastante simples de você evangelizar e de você testemunhar, e é uma forma que eu usei muitas vezes. Então, agora eu vou pedir o auxílio do Valcir. O Valcir pode vir até aqui na frente? Sim. Não precisa ficar aqui na frente. Eu gostaria que você compartilhasse com os irmãos um folhetinho desse para cada um dos irmãos. Cada um vai ter o seu. Bom, esse folheto diz exatamente o que está no slide ali. Você vai para o céu, e vocês já devem ter algumas vezes recebido folhetos de irmãos na rua. E vocês poderiam ou deveriam, cada um de vocês, sempre ter em mãos também um folhetinho que possa compartilhar da palavra de Deus. Quando eu aceitei a Cristo, eu andava sempre com folheto no bolso. Hoje eu relaxei, estou mais relaxado. Nem sempre eu tenho. Mas as pessoas vinham perguntar para mim assim: como é que eu faço para entender essas coisas que você está entendendo, Rogério? Porque o Rogério falava assim: olha, eu aceitei a Cristo e estou tão feliz. E as pessoas viam uma mudança na minha vida, viam uma mudança na forma como eu estava agindo e falando das coisas de Deus. E elas perguntavam: tá, mas fala mais a respeito da tua igreja, fala mais a respeito da tua fé. Aí eu dizia assim: olha, eu não sei falar. Eu tinha 17 anos de idade e realmente eu não sabia falar. Eu era bastante envergonhado em mim. Eu dizia: eu não sei falar, mas lê isso aqui que você vai entender. E eu entregava então, falei: lê isso aqui que você vai entender.
E eu entreguei muitos folhetinhos desse. Igual a esse aqui, eu entreguei muitos também. Mas na época, o folheto que eu mais entreguei, que eu adorava, era o Mapa Romano para o Céu. Eu queria fazer essa pregação da noite de hoje com aquele folheto, só que eu não achei, não encontrei aquele. Mas alguns de vocês conhecem o Mapa Romano para o Céu. Eu adorava entregar para os irmãos, porque tem vários versículos que colocam a salvação assim de uma maneira bem simples e clara. Mas esse folheto que vocês receberam aí, se vocês olharem, ele começa mais ou menos dessa forma. Você tem certeza de que você vai para o céu? E daí ele, na primeira parte ali, ele diz: assinale aí o liste dessas coisas aqui, dessas coisas que aparecem. O que você acha que levaria você para o céu? É isso aí, eu tenho. Então está escrito aí: ser membro de uma igreja, obedecer às leis de Deus, frequentar terreiros, viver uma vida correta, praticar boas obras, caridade, nascer de pais cristãos. Alguns pensam que porque nasceram sendo participantes de uma igreja já resolveu a sua vida. Dar o dízimo na igreja, crer na reencarnação, fazer rezas, preces ou orações, receber a extrema-unção antes de morrer, ser batizado, pregar o reino de Deus de porta em porta, participar da Santa Ceia, fazer penitência, ler a sorte, guardar o sábado, receber curas ou passes. E essa lista aí poderia ser enorme, porque nós poderíamos colocar muitas coisas aí. Algumas delas que nós colocaríamos, nós poderíamos dizer que são coisas que Deus quer que nós façamos, realmente Deus deseja que nós façamos. Outras dessas coisas aqui Deus nunca mandou fazer e os homens estão fazendo, ordenança de homens de que não deveria ser feita. Mas independente de você encontrar na Bíblia uma dessas coisas aqui ou não, que muitas delas não estão na Bíblia, a verdade, irmãos, é que nenhuma delas pode dar para você essa certeza: você vai para o céu. Nenhuma dessas coisas leva você para o céu. Alguém pode pensar assim: mas não está escrito aqui, então tem uma coisa que leva ao céu. Participar da igreja, de preferência que seja a Igreja Bíblica da Graça, lá com o Rogério, isso faz eu ir para o céu. Mentira também, não leva ninguém para o céu. Eu agradeço a presença de todos e oro por todos vocês para que vocês permaneçam aqui por muitos e muitos anos, crescendo e se desenvolvendo na graça do nosso Deus. Mas isso é edificação, isso não leva ninguém para o céu. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, que não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra de Deus chega a dizer assim: a garganta eles têm, a garganta é um sepulcro aberto. Sabe um sepulcro aberto que só sai cheiro, mau cheiro? Então, com a língua eles urem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, não há quem faça o bem, não há sequer. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso está em Romanos, no capítulo 3, para quem quiser conferir. Falei decor desde o versículo 10 em diante. Não há justo, nem sequer um. E a palavra de Deus também nos fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, que nós não devemos nos envergonhar do testemunho do nosso Senhor. E no caso, naquela ocasião, o apóstolo Paulo está falando dele mesmo: não se envergonhem de mim também. Pelo contrário, participem comigo desses sofrimentos a favor do Evangelho. E ele explica ali o que é o Evangelho. O Evangelho é que, segundo o poder de Deus, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Quando ele fala que ele nos chamou com uma santa vocação, ele diz que não é segundo as coisas deste mundo, não segundo as nossas próprias obras também, mas conforme a sua determinação e graça, e que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos,
Deus nos salvou. Então não é por obras. Se eu não sou justo, se não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus e não há quem mereça, tem que ser por intermédio de Deus. Por isso, o slide diz ali, foi na cruz. Foi por intermédio da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós obtivemos, então, a redenção, a remissão dos nossos pecados. Deus nos salvou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, nos foi dada em Cristo Jesus. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Se alguém quiser conferir, mas esse versículo, para quem quiser anotar, não precisa anotar, porque está no folheto, então vocês podem conferir em casa também, pelo folheto. Pela graça, nós somos salvos. Esse versículo todos nós conhecemos quase que decor, né? Por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Então você quer saber o caminho da sua salvação? Você quer ter essa certeza se você vai ou não vai para o céu? Saiba que a palavra de Deus está dizendo, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. É dom de Deus e não é de obras, justamente para que ninguém se glorie. Sabe o que Deus não quer? Deus não quer que nenhum de nós, nenhum de vocês, nem eu, cheguemos diante dele no dia da redenção e orgulhosos, vaidosos, arrogantes, jactanciosos, e diga, abram-se as portas do céu, porque agora chegou o homem mais santo que já viveu na terra. Eu sou merecedor de estar aqui. Isso é jactância. Por isso a palavra de Deus diz, para que ninguém se glorie, para que não haja chance nenhuma de nenhum homem se gloriar diante de Deus e pensar que merece 1 milímetro sequer do céu que Deus tem prometido como herança para todos aqueles que creem. Ele fez com que a nossa justificação, a nossa salvação, fosse mediante a fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. É isso que diz Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, assim, se você tem certeza de que você vai para o céu, você dá graças a Deus por isso. Por quê? Porque foi Deus quem fez toda a obra. Foi Ele que veio a esse mundo, foi Ele que morreu naquela cruz para pagar por todos os nossos pecados. Foi na cruz e não foi pelas nossas obras. Mas vocês sabem que há alguém por detrás aí, tentando convencer os homens de que as coisas não são bem assim. Tentando dizer para você acredita realmente que a tua salvação é pela fé e que você não precisa fazer nada para merecer ela? E as pessoas vêm com um argumento que humanamente ele parece até racional e lógico, né? Eles vão dizer assim, você acha que Deus te ama tanto assim, a ponto de te dar essa salvação de graça ou pela graça, só mediante a fé, e você não precisa fazer nada? Eu acho que não, você tem que fazer alguma coisa, né? E nós, como seres humanos naturais e carnais que somos, nós somos levados ao redor por todo o vento de doutrina, como a palavra de Deus fala, pela astúcia dos homens, pela artimanha daqueles que induzem ao erro, a pensar que realmente eu acho que Deus não pode ser tão amoroso assim. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a salvação. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando fala dessas coisas, ele fala de um lobo na pele de um cordeiro. Porque o diabo não vai nunca aparecer para vocês, ou para nós, para qualquer um de nós, com chifres, com tridente na mão, ou aquelas figuras de filmes, só tem em filme. Ela, na verdade, ela não existe. Porque o inimigo de Deus, ele não tem o desejo e a intenção de te assustar.
Os caras que fazem os filmes, sim. Mas o inimigo de Deus, ele tem a intenção de te enganar. Por isso a palavra diabo. O que significa diabo? É mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Ele tem a intenção de enganar. E porque ele tem a intenção de lhe enganar, ele vai fazer com que você seja levado ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha daqueles homens que induzem ao erro com astúcia, como a palavra de Deus fala aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14. E a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, ela fala que nós não devemos ser como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo dentro de doutrina. O nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou para que nós não sejamos mais como meninos. Menino significa criança, porque criança é que assim, é levado por qualquer coisa, acredita em tudo. Você oferece um docinho, uma bala e a criança vem e assim, né, carrega a criança para um lado, aí depois o outro vai lá e conta uma historinha bonita. Ele faz essa comparação de agitado de um lado para o outro como menino, como se nós pudéssemos ser manipulados por aqueles que induzem ao erro como meninos. Mas seguindo a verdade em amor, nós cresçamos naquele que é o cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus está falando, você não quer ser agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro? Estude a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade, Rogério, para estudar a palavra de Deus, eu não tenho muita cultura, eu sou iletrado, eu não tenho muito estudo, mas procure pessoas que estão ensinando a palavra de Deus. Frequente lugares onde as pessoas possam oferecer a você algo que possa livrar você desse engano. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. O nosso objetivo é esse. Não permitir que nem nós e nem nenhum de vocês seja enganado pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Por quê? Porque o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a eles a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, esse lobo na pele de cordeiro que nós estamos vendo aqui, ele cegou o entendimento dos incrédulos a tal ponto de que quando você fala a respeito do Evangelho da graça de Deus, a salvação mediante a fé, mediante o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou para ser Senhor de nossas vidas. E quando eu falo que isso é suficiente para a nossa salvação e suficiente para você ter essa certeza de que você está reconciliado com Deus, e o Deus desse século vai dizer assim, não pode ser bem assim. Porque ele vai estar tentando cegar também o teu entendimento, assim como ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. E também no contexto que eu não coloquei nos slides ali, ele fala, mas se o nosso Evangelho, então o apóstolo Paulo, que é quem está ministrando para os coríntios neste momento, ele fala para os coríntios assim, se o nosso Evangelho, o Evangelho que nós estamos repartindo, ainda está encoberto a qualquer um, é para os que se perdem que está encoberto. Por quê? Porque para aqueles que não entendem e não aceitam esse Evangelho então está encoberto. Para aqueles que não compreendem ou não se deixam aceitar e entender que é tudo pela graça, pela fé e pela cruz de Cristo, é para esses que o Evangelho está encoberto, para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, então, desses incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E daí ele fala, porque nós não pregamos a nós mesmos,
Outros aí estão pregando a si mesmo, mas ele fala assim, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo como Senhor. E ele coloca assim, e nós como servos de Jesus Cristo, por amor desse Jesus que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Então, é pela cruz e não por intermédio daquilo que nós podemos fazer. A palavra de Deus diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a maneira, o jeito que tem para nós obtermos a vida eterna e essa certeza de que nós vamos para os céus, não se encontra nas nossas atitudes, nas nossas obras, nas nossas ações, mas por nós termos recebido o dom de Deus, o dom de Deus que vem pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo. Por quê? Porque a obra Deus já fez, Cristo já morreu na cruz pelos teus pecados. O que Ele quer é que você reconheça isso, pela fé aceite. Então, quando nós recebemos, nós cremos que Jesus Cristo tomou os nossos pecados sobre si e pagou com a sua morte na cruz o preço da nossa culpa, a justiça de Deus é feita e nós recebemos a salvação como um dom de Deus pela graça, como um presente. E esta é a vontade de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso é bastante interessante, tem inclusive um versículo da Bíblia, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu poderia chegar agora nesse momento e afirmar para cada um de vocês, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, então Deus deseja que você seja salvo. Deus deseja que você tenha essa segurança e essa certeza de que você um dia estará com Ele nos céus para sempre. A questão é que Deus deseja, eu posso afirmar para você que eu desejo, poderia afirmar para você que muitos dentre nós que cremos em Cristo Jesus desejamos, mas você tem que desejar também. Você tem que reconhecer, você tem que aceitar isso. Sabe? Deus é tão amoroso, Deus é tão bondoso, que Ele não vai levar ninguém para o céu arrastado. Por mais que Ele deseje, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele não vai te puxar para o céu se você não disser sim. Se você não quiser estar com Ele, se você não desejar estar com Ele para sempre nos céus. Então a palavra de Deus, ela está dizendo que você não pode receber a vida eterna, ou não pode receber os céus, pelas suas próprias obras, pelas obras que você fez. Nem até pela ajuda de um outro. Ninguém vai poder levar você para o céu. Mas, por intermédio de Jesus Cristo, sim. Porque Deus é que quer e Deus é que então faz. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a palavra de Deus fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus Cristo é que se deu em resgate por cada um de nós. Foi Ele quem morreu lá naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Então, sendo assim, existindo apenas um caminho, um meio, um só mediador, como ele fala aqui, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que não existe outra forma. Alguns de nós poderíamos pensar, tudo bem, Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, e o Rogério falou tantas e tantas vezes lá, e eu ouvi que se eu não crer e não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, não ter essa fé, eu não posso ser salvo, porque a salvação é pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas é que esse é um jeito de se salvar. Mas quem sabe existam outros meios também. Quem sabe, para quem não consegue se salvar por intermédio das boas obras, esse seja o meio. Mas eu quero me salvar pelas boas obras.
quem sabe, para quem não nasceu numa família cristã, não é filho de crente, então esse seja o meio de se salvar. Mas eu nasci numa família cristã no meio dos crentes e vivo na igreja a minha vida toda. Quem sabe, para quem não foi batizado, né, esse seja o único meio de se salvar. Mas eu fui batizado. Quando você fala isso, você está colocando outros mediadores, outras possibilidades. E a palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e nós homens. E esse mediador, que é quem media, quem intercede, é Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Então você somente recebe a vida eterna e só pode ter essa certeza de que estará com Deus nos céus crendo em Jesus Cristo. Não existe uma outra forma, não existe um outro meio. E a palavra de Deus diz assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus. Por quê? Porque se dependesse de mim, eu estaria perdido. Se dependesse dessas boas obras que eu, em alguns momentos da minha vida, eu disse que, quem sabe, eu vou conseguir me salvar pelas boas obras, a verdade é que se dependesse disso, eu estaria perdido. Eu já conversei com algumas pessoas, eu lembro de uma ocasião específica, em que eu estava compartilhando o Evangelho com alguém, e essa pessoa usou um versículo, um texto da palavra de Deus que está em Tiago. Ele disse assim para mim: você está falando que a salvação é exclusivamente pela fé, né? Que você tendo fé em Jesus Cristo, você está salvo. Creia em Jesus Cristo e está salvo, é isso? Aí eu falei: é isso que a Bíblia diz. Ele disse assim: mostre-me então a tua fé sem obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Ele estava citando um versículo que está na carta de Tiago, no livro de Tiago. Porque Tiago fala assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Eu era novo convertido na época, e eu pensei assim, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Mas daí, como eu não tinha uma resposta para dar para ele, eu pensei assim: então eu vou devolver a pergunta para ele. Eu falei assim: então vamos fazer o contrário. Então, primeiro você mostra as obras que te salvam, e daí depois eu vou tentar mostrar a minha fé, porque eu não tenho uma resposta para a tua pergunta. Então mostra. Então, já que você está dizendo pelas obras, você vai mostrar a tua fé, mostra qual é a obra que te salvou. Aí ele ficou pensando. Aí eu percebi que ele também não tinha resposta. Aí eu falei para ele assim: você foi batizado? Ele falou: fui. Essa é a obra que te salvou? Não, o batismo não salva. Você frequenta a igreja, porque ele tinha uma igreja que ele ia, né? Você frequenta a igreja tal lá, né? Isso é. E você acha que então, essa é a obra que vai te salvar, o frequentar fielmente. Não, igreja não salva. Mas qual é a obra que vai te salvar? Aí falou assim: no final das contas, eu acho que Deus soma todas as obras, então tudo isso pode ajudar. Então, quando chegar lá no céu, Deus vai saber qual é. Mas se não é pelas obras. Só que daí, naquele momento, parece que Deus ilumina a gente, né? E daí me veio à mente assim: mas eu tenho uma obra que me salvou. Então é pelas obras. Só que não fui eu que fiz. A minha obra foi feita lá na cruz, foi o nosso Senhor Jesus Cristo que fez por mim. Por isso é pela fé. Da minha parte, ele exige a fé. A obra que me salvou, ela já foi feita. Ela foi feita lá na cruz. Por isso eu digo, graças a Deus, pelo seu dom inefável. Você sabe o que significa essa palavra inefável? Inefável significa uma coisa inexplicável, indizível ou indescritível. E foi exatamente a maneira, a situação, a forma como eu me encontrei diante daquela pessoa, naquele dia que ele fez essa pergunta: qual é a obra que te salvou?
E daí eu falei assim, não é minha, não fui eu, é a obra de Cristo, foi lá na cruz. Mas eu não, como é que eu vou explicar isso? Eu não tenho como explicar, eu só tenho que agradecer, graças a Deus, porque foi Ele que decidiu que as coisas seriam assim, não fui eu. Foi Ele que decidiu, antes da fundação do mundo, que assim os homens seriam salvos. Foi Ele que executou a obra e é Ele que oferece essa salvação a cada um de nós. Por isso que tem um texto da palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 8, onde ele diz: conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então olha só o que a palavra de Deus agora vem falar a respeito de tentar explicar o inexplicável, ou tentar ilustrar para nós, ou demonstrar para nós a grandeza do amor de Deus inefável. Foi a palavra que ele usou, inexplicável. Ele diz assim: vocês conhecem a graça de Deus? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo diz que um Deus sendo rico, Ele deixou de ser Deus e veio a esse mundo para viver como um pobre, por amor de todos nós. Para que, pela pobreza dele, ou pela humilhação desse Deus, que se deu lá naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, cada um de vós, cada um de nós, se tornasse rico. Se tornasse rico por amor a Ele. Então, por isso, a palavra de Deus diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, é por essa razão que nós nos colocamos agora como servos de Deus. É por essa razão que nós desejamos conhecer o amor de Deus. É por essa razão que, mesmo sem eu saber explicar direito esse dom inefável de Deus, as pessoas perguntavam para mim assim: onde é que você está aprendendo isso? Explica melhor. Como é que você pode dizer que Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados e você está salvo, Rogério? Você não acha estranho isso? Eu falava assim: eu não sei explicar muita coisa, mas aqui está. Lê aqui e aqui está tudo explicadinho. Leva para casa. Então, quem sabe através desse folhetinho aí, você vai entender o que eu estou tentando explicar e não estou conseguindo explicar. Porque naquela ocasião, desde o primeiro dia, eu já me coloquei como servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o lobo império de cordeiro, ele vem sempre querer arrebatar cada um de nós, nos tirar desse serviço do Senhor Jesus Cristo para fazer a vontade dele e para servir a ele. Não pense que só porque você é crente, porque agora você tem a fé no Senhor Jesus Cristo, ele não vai estar querendo fazer de você um servo dele. Ele vai estar constantemente, o tempo todo, querendo te tirar do serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala em Romanos no capítulo 6: não sabeis que daquele a quem vocês se oferecem como servos, vocês então se tornam servos, seja para a obediência, quando você se oferece como servo do nosso Senhor Jesus Cristo, desse mesmo a quem obedeceis seus servos, seja do pecado até para a morte, ou da obediência para a justiça. Então é você que toma essa decisão, você é que faz essa escolha, a quem você vai obedecer. E essa escolha você faz todo dia. Porque todo dia o pecado vai bater a porta. Como o nosso Deus falou para Caim: todo dia, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E você recebe da parte de Deus a força de Deus, porque você se ofereceu como servo da justiça para a vida. E então, se você se ofereceu a Deus como instrumento de justiça para a vida, o pecado já não tem mais domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, sim da graça. Então a pergunta é: você tem oferecido a sua vida a Deus? Você tem recebido da parte de Deus, então,
os frutos dessa justiça, porque Deus, a partir do momento em que você creu no Senhor Jesus Cristo, Deus colocou no seu coração o seu espírito que não permite que você seja tentado além das suas próprias forças. Mas Ele dá a você condições, inclusive, de suportar todas essas tentações, por intermédio do que a palavra de Deus chama de os frutos do Espírito. Vocês conhecem os frutos do Espírito? A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor e o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito na sua vida é Deus na sua vida. Que traz para você alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a palavra de Deus nos diz que contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei, irmão. Então, todo incrédulo, ou toda pessoa que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele pertence a esse mundo das trevas, o que significa que ele pertence ao lobo na pele de cordeiro e está sendo levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. E ele não pode por si só escapar desse lobo em pele de cordeiro, sozinho não. Mas ao receber da parte de Deus o dom que é dado a ele, por intermédio da fé em Jesus Cristo, ele já não estará mais sozinho. E o fato de ele não estar mais sozinho agora, né, faz com que ele tenha forças para resistir o dia mau, resistir às ciladas, resistir às tentações. Então é isso que Deus está querendo oferecer para nós. Isso é maravilhoso. Deus não está oferecendo exclusivamente o céu, mas Deus está oferecendo para nós também amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio nos dias em que nós estamos vivendo aqui nessa terra, aqui nesse mundo. E o que Ele quer é que você reconheça o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e Ele é o dom de Deus. Então, recebendo esse dom, você terá a salvação para poder ir para o céu, como nós estávamos falando. Dando a sua vida, cedendo, entregando a sua vida a Deus, você receberá da parte de Deus o amor, o gozo, a paz, os quais imediatamente irão produzir na sua vida uma nova vida agora útil para Deus. Então, há uma ocasião em que o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele relembra aqueles irmãos lá de Coríntios o evangelho que ele pregou entre eles. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 1, o apóstolo Paulo fala para os coríntios, e a gente poderia falar como se fosse o apóstolo Paulo falando para cada um de vocês: irmãos, eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu anunciei. Então, Paulo anunciou aos coríntios e nós anunciamos também esse evangelho. Por quê? Por ele é que vocês são salvos. A menos que tenhas crido em vão, ele fala em 1 Coríntios. Mas vamos considerar que você não crê em vão. Por ele você está salvo. E ele entregou aos coríntios, e é o que nós temos entregue a todos aqueles a quem nós compartilhamos o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse foi o Evangelho que o apóstolo Paulo entregou aos coríntios. Onde é que está a obra humana aqui? Onde é que está algum feito humano para alcançar essa salvação? O Evangelho que vos foi entregue é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o desejo do nosso Deus, com cada um de nós, é que nós compartilhemos desse Evangelho. Mas daí vem aquela pergunta: mas eu não sei ainda, Rogério, como falar.
lá tem uma caixinha lá atrás, está cheio de folhetinho. Pega um folhetinho e coloca no bolso. Quando você chegar em casa e compartilhar aquilo que você está aprendendo da palavra de Deus aqui na igreja, alguém vai dizer assim, não estou entendendo nada, porque às vezes você não consegue falar direito, você não está muito confuso isso que você está querendo explicar. Mas aqui está mais explicadinho. Lê isso aqui então. Olha aqui que aqui está alguém que é melhor do que eu, escreveu de um jeito que está compreensível. Está aqui, ó. Decore alguns versículos da Bíblia também, que você possa, olha, eu não sei, mas o que eu sei é que na Bíblia está escrito que pela graça somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Está aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, deixa a pessoa interpretar e compreender o versículo conforme ele está escrito. E nós estamos aqui para fortalecer os irmãos. Lembra daquele versículo que eu falei de Efésios no capítulo 4, que falava para que a gente não seja levado ao redor por todo vento de doutrina? Antes, um pouco daquele versículo, ele fala que Deus, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, na igreja, naqueles dias, nos dias de Éfeso, tinha apóstolos, tinha profetas, tinha evangelistas e tinha pastores e mestres. Nos dias de hoje, nós não precisamos mais dos apóstolos, porque os apóstolos tiveram o seu momento. Nós não precisamos também de profecia, porque já está tudo aqui, ó, profetizado. Mas nós necessitamos de evangelistas e nós necessitamos de pastores e mestres que nos ensinem, porque a função, a razão pela qual essas pessoas existem é com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, alguns de nós realmente não estaremos preparados ou em condições de fazer mais do que entregar um folhetinho. E daí além disso, eu ainda não me preparei. Eu quero crescer, eu quero ser edificado. Então saiba que a igreja está aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Os pastores estão aqui para isso, com o desejo de ensinar. Quando ele fala pastores e mestres, a palavra mestre a gente não gosta de usar. Eu, mestre, ó, é uma palavra assim com bastante autoridade, né? Mas na verdade é isso que eu estou fazendo aqui. É isso, para isso que Deus me chamou, para ensinar, para ser mestre no sentido de dar aos irmãos fortalecimento espiritual. Então no início eu falei, igreja não salva, e é verdade, igreja não salva, mas a igreja ajuda a salvar, porque frequentando a igreja você vai aprender coisas da palavra de Deus que você não aprenderia se você ficasse trancado dentro de casa sozinho. Talvez você pudesse ler a Bíblia e aprender alguma coisa em casa, mas se tiver alguém que te ajude na compreensão, você se fortalece muito mais. Então, a igreja foi dada justamente com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja tem a sua função. Toda a palavra de Deus tem a sua função. Toda a escritura de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, e você é um homem de Deus, eu sou um homem de Deus, nós somos de Deus, e esses homens de Deus, essas pessoas de Deus, sejam perfeitas e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, irmãos, o meu desejo essa noite é a minha exortação e é o meu apelo nesse momento. É que cada um de nós não só tenha essa certeza de que um dia estaremos com Deus nos céus, mas que nós saibamos que como membros do corpo de Cristo e como membros da igreja, Deus nos chamou para repartir o Evangelho. E inicialmente, como eu falei, você pode começar entregando um folhetinho. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que você saiba o que está escrito nesse folhetinho e em tantos outros que existem. Deus quer que você saiba o que está escrito neste folhetão aqui, ó, que é o maior de todos,
e que é o inspirador de todos esses pequenos poderes. Deus quer que você conheça a palavra dele, para que você possa compartilhar com outras pessoas que ainda não ouviram dessa palavra. Então nós vamos ter esse momento de oração. Eu gostaria de convidar os irmãos para baixarem as suas cabeças com 2 compromissos. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, fale isso para Deus agora. Este é o momento. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você se comprometer com Deus e dizer assim: eu creio e eu quero sair daqui hoje tendo essa certeza que eu estarei com Deus nos céus quando eu partir desse mundo. E o segundo compromisso é: eu sei de muitas pessoas que precisam de ouvir esse Evangelho. Eu sei de pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que estão sendo levados de um lado para o outro, enredados por todo o vento de doutrina. E eu quero ser um mensageiro. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, ser usado para levar este Evangelho a todas as pessoas, para cumprir a vontade de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse é o meu desejo, quero eu que seja o desejo de cada um de vocês, e por isso nós vamos orar a Deus e colocar as nossas vidas diante dele. Nosso Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta noite, agradecemos pela oportunidade, Senhor, e mais uma vez ouvir o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor nos quer para si. Cada um de nós, neste momento, coloca sua vida diante de Ti, Senhor, porque nós cremos que Tu morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou para ser Senhor de nossas vidas. E não só, Senhor, Te aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, como desejamos, Senhor, servir a Ti como instrumentos de salvação para outros que ainda hão de crer, e que seja por nosso intermédio, Senhor, que o Senhor nos use como mensageiros, que nós possamos ser usados por Ti para pregar essa palavra de paz e de salvação aos homens. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele virá, desafiação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas.
grandeza e como o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza.